E olha só, uma pesquisa publicada no International Journal of Antimicrobial Agents da última segunda-feira registrou que o tratamento precoce de pacientes com uma dose baixa de hidroxicloroquina em combinação com zinco e azitromicina mostrou eficácia no tratamento da Covid-19. Com esse tratamento, 7 vezes menos pacientes precisaram de internação em comparação com aqueles que não receberam o combo medicamentoso. A mortalidade também caiu bruscamente. Houve uma morte no grupo que tomou os remédios contra 13 naquele que não os recebeu. Nenhum dos pacientes tratados com a medicação teve efeitos colaterais relacionados ao coração, a principal preocupação dos médicos quando se trata do uso da cloroquina e de seus derivados. Fiuza. Toda essa literatura sobre tratamento da Covid, ela está em processo, né? Ela está em marcha, ela não está consolidada. O que nós temos que registrar com mais um estudo de confirmação é que tem havido, por parte de muitos irresponsáveis que politizaram e estão politizando essa pandemia, uma tentativa de estigmatização desse possível tratamento, né? Vamos ver o que vai resultar, né? Daqui a um tempo, daqui a alguns anos, esses ciclos são longos, né? Aos apressadinhos, a gente tem que sempre lembrar, os ciclos são longos. Então a gente vai saber, a gente vai vir a saber qual é a efetividade um dia disso. O grande crime é no percurso, no momento em que você tem que agir de fato com terapêuticas experimentais. Esta terapêutica foi estigmatizada, foi banida por checadores, né? Foi tratada como curandeirismo para fazer um certo tipo de oposição aos governantes, às autoridades que a defendiam. Então isso, de fato, se ficar comprovado a eficácia da cloroquina para salvar vidas, esses que foram precipitados na politização, esses sim terão sido os criminosos. Diga, Zé. Olha, eu, depois de avaliar aí vários inventos, várias descobertas, eu concluí, Vitor, muita gente acha que a pólvora é a grande invenção da humanidade. Eu acho a penicilina. A penicilina apareceu no mundo no pós-guerra, com muitos mutilados, muita gente morrendo, e aí se descobriu, né, de que a penicilina era um medicamento que impedia a proliferação de bactéria, ou seja, a morte das bactérias. Isso foi um grande invento e eu considero o grande invento do mundo, a penicilina. Se não fosse o antibiótico, hoje se morreria por gripes e problemas muito simples, né? E um dos responsáveis, inclusive, pela longevidade da raça humana. Antigamente a expectativa de vida era de 35 anos, hoje é muito maior e está em pode chegar a 70 anos, em média, né? Então eu vejo isso da penicilina. E agora a gente aposta tudo na possibilidade ali de uma cura desse vírus. Eu já conversei com vários infectologistas e médicos que dizem que ele é diferente de tudo, né? Ele tem reações no corpo humano que outros vírus não tiveram. Daí essa reação do próprio corpo ao vírus é que provoca dificuldades, inclusive de avaliações, as taquicardias, as dificuldades respiratórias. Cada corpo está reagindo diante do vírus. Então esse medicamento ele será uma grande conquista para a humanidade, a cura. Eu estou naquela, ou a cura ou a vacina, o que vier primeiro, tudo certo. Agora, o que vem sendo demonstrado é que a hidroxicloroquina ou cloroquina não faz mal. Já era tomado como medida preventiva, inclusive para soldados ou para quem tinha alguma missão em regiões onde a febre amarela é endêmica, né? Então se toma a cloroquina. Então isso ficava muito evidente. O que houve, o que há, é um desconhecimento sobre exatamente a dosagem, né, da cloroquina e qual o período, qual o momento ideal de se aplicar. E esse estudo mostra que é na fase inicial, né? Na fase inicial, logo ali na infecção do vírus. Mas, de qualquer forma, é isso mesmo, Fiuza. Isso ainda está em estudo, surpreende
a todos os dias há surpresas e desentendimentos, como esse caso aí de que a reincidência é possível, hoje já dizendo que não é possível em pelo menos 6 meses, né, da doença. Então, tudo isso ainda está em estudo. Não é hora de vetar e muito menos dizer este é o produto final. Ana Paula. Mais uma vez, a gente vai falar sobre a politização dessa pandemia. A hidroxicloroquina não conseguiu sair, dessa politização. Talvez tenha sido aí um dos primeiros elementos dentro da pandemia que foram politizados, exatamente porque o presidente Jair Bolsonaro falou da hidroxicloroquina, o presidente Donald Trump. E desde abril a maio nós estamos falando aqui, nós vamos aprender muito ainda durante a pandemia, nós estamos trocando a roda do carro com o pneu, com o carro andando, e debatíamos questões que ninguém sabia, que a própria ciência desconhecia. A própria doutora Nise Yamaguchi falou com a gente essa semana que já se aprendeu muito, nesses últimos 3-4 meses sobre a pandemia. Existe a cura para a doença em todas as fases aí, que não, se você não tem nenhuma comorbidade ou uma pré-condição. O que me preocupa, Vitor, é que dentro dessa politização toda que a gente vem falando sempre, que seja a hidroxicloroquina, que seja o lockdown ou que seja a própria vacina, ontem o ministro Barroso deu uma declaração muito... que a gente vem falando da defesa das nossas liberdades. Ontem ele deu uma entrevista e ele disse que quem chegar sem máscara nas eleições esse ano não vai votar e ponto. Vou até ler as aspas dele aqui. Quem chegar sem máscara não vai votar e ponto. Não é questão de livre-arbítrio, é questão de proteção do outro. Livre-arbítrio é para decisões que nos afetam. Nesse caso, sem máscara, não vota. Isso, mais uma vez, vale a pena a gente trazer aquele estudo do CDC daqui dos Estados Unidos, que mostrou que 70% dos infectados pelo Covid-19 disseram que usam máscara o tempo todo, e aí quase 15% que usam máscara regularmente, ou seja, 85% dos infectados dentro dessa pesquisa do Ministério da Saúde norte-americano usam máscara ou o tempo todo ou regularmente. E aí vem o ministro Barroso e diz que se você não usar máscara, você não vota. Então, mais uma vez, a ciência aí sendo colocada de lado, como a hidroxicloroquina, como o lockdown. Aqui continuaremos fazendo o nosso dever de questionar tudo e sempre prestar atenção na ciência.